Olá a todos, bem-vindos de volta. Meu nome é Rita. Neste segundo vídeo de 2026 eu vou falar de listas. A lista de livros que eu criei no ano passado para ler em 2025, mais precisamente a lista de 25 livros para ler em 2025. Vou ver se li ou não li tudo o que lá estava, o que eu separei. Spoiler, não li tudo. E também vou-vos apresentar a lista de livros que eu pretendo ler, que eu separei para ler agora em 2026, ok? Vamos começar pela lista de 2025. Eu no ano passado separei 25 livros por categorias. As categorias foram autores portugueses, europeus, autores russos, asiáticos, africanos e continente americano. Da lista de livros de autores portugueses, 7 livros de autores portugueses, eu só não li fantástico. Então, eu li O Caderno de Memórias Coloniais, da Isabel Figueiredo, um livro de não ficção, sobre a experiência da autora quando era muito jovem, menor de idade, a viver com o pai e com a mãe em, salvo erro, Angola. Como é que foi a vida lá, como é que era o pai, que contratava, enquanto homem branco, contratava negros, como é que era a vida lá, como é que foi sair de lá, a quando do 25 de Abril, em Portugal. Uma obra espetacular, adorei ler. Depois também li, isto não é pela ordem de leitura, é apenas pela ordem que eu tenho aqui na minha listinha. Li o Doida Não e Não, da Manuela Gonzaga. Amei. Mais um livro de não-ficção que eu amei ler. É sobre a história da Maria Adelaide, uma mulher que era, ou que foi, a herdeira do Império Diário de Notícias. Ela era a filha do proprietário do Diário de Notícias, uma mulher que viveu a vida quase toda, uma boa parte da vida, bastante afortunada, porque o pai tinha muito dinheiro e ela automaticamente também tinha. Ela casou com um homem que não a respeitava, o casamento não era feliz de todo, teve um filho com ele, e depois basicamente é a história da vida dela, no que se tornou a vida dela, quando ela se apaixonou por um homem muito mais novo, de uma classe social e económica bastante inferior à dela, e ela decidiu abandonar o marido e o filho para ir viver com esse homem, e o que foi a vida dela, porque acabou por ser internada no manicômio durante muitos anos, enfim, uma história fantástica que parece que nem é real, mas foi real. Um livro magnífico. Depois também li Terrinhas, um romance da Catarina Gomes, uma obra que eu gostei de ler, embora não tenha sido assim uma leitura extraordinária. Nós temos aqui a história de uma jovem mulher, ela era filha única e vivia com o pai e com a mãe, e tinham por hábito ir regularmente à terrinha, ou seja, à terra dos pais dela, dos avós também. Mas iam à terrinha apenas para visitar a avó, porque era a única pessoa que restava daquela família, não é? A viver nessa terra. E quando os pais morrem, ela acaba por descobrir, ela vê-se obrigada a voltar à aldeia e acaba por descobrir o porquê daqueles secretismos todos que existiam relativamente ao porquê dos pais não se estarem com mais ninguém na aldeia, da avó não se estar com mais ninguém na aldeia, porque aquele isolamento todo que ela sempre sentiu. É uma história interessante, de raízes. Depois li também o Ernestina, de Rentes de Carvalho, que eu também adorei, gostei imenso de conhecer. É um romance autobiográfico em que o autor nos leva às suas memórias de infância, o que foi a sua vida com os pais, com os avós, as coisas por que ele passou no norte do país, já não me lembro exatamente, mas ele é do norte do país. Uma vida, uma infância muito peculiar e eu gostei imenso. Estive completamente embrenhada naquela história, naquelas vivências daquele menino. Gostei imenso. Depois li também, mais no final do ano, Todos os Nomes, de José Saramago. Foi uma obra que eu não amei, não vou falar dela no wrap-up de dezembro. Não amei, tinha expectativas elevadas, sei de muita gente que gostou bastante, mas não foi tudo aquilo que eu gostaria que fosse. Aquele protagonista, o José, gostei daquele protagonista, mas a história em si, para mim, acabou por ser um bocadinho lenta demais, um bocadinho enfadonha, não foi tudo aquilo que eu gostaria de uma obra de José Saramago. Do autor Prémio Nobel, li também o Cadernos de Lanzarote 2. Eu acho que foi em 2024, talvez que eu li o 1 e agora li o 2, terá sido. Gostei, mas gostei muito mais do Cadernos de Lanzarote 1. Eu acho que o Cadernos de Lanzarote 1 são diários, é o diário do autor.
em que ele conta várias peripécias como era que era a sua rotina de trabalho, as obras que já tinha escrito, o feedback que recebia de leitores, convites para prémios, para eventos, se ele aceitava ou não, por aí. E aquela primeira obra, ele diz-nos, acho que no segundo volume, que aquele primeiro diário, quando estava a escrever, ele não sabia se ia ser publicado ou não ia, se tinha sumo suficiente para ser uma obra publicada ou não, e acabou por ser. Eu acho que foi uma obra mais espontânea. Este segundo diário, ele já sabia que era para publicar, não é? Porque já tinha publicado o primeiro, era para publicar o segundo. Portanto, já foi escrito com a intenção de publicar. E eu acho que talvez por isso não tenha sido uma obra tão espontânea. Não foi interessante, novamente, conhecer a vida de um prémio Nobel, não é? Mas para mim já não foi tanto, ou talvez não tenha aquele fator de novidade como o Diário 1 teve. Então não foi tudo aquilo que o primeiro foi, mas gostei imenso na mesma e tenciono ler os restantes diários. Ainda não tenho 3, mas a ideia de adquirir em alguma altura para ler. O que é que eu não li desta lista de 7 livros de autores portugueses? Só não li um. Foi este livro, de José Luís Peixoto. E o que é que vai acontecer aos livrinhos que eu não li desta lista de 25 para 2025? É que vão transitar para 2026. Não há como. Não li em 2025, vai transitar para 2026. Portanto, este livro vai transitar para a listinha de 2026. Vocês se calhar estão a começar a perceber que a minha voz está assim um bocadinho rouca. Eu estou constipada. O ano novo não começou da melhor forma no que toca à saúde. Os miúdos adoeceram e eu acabei por apanhar lá. O que quer que seja que eles tenham apanhado, é sempre a mesma história, eu acabo por adoecer também. Então estou com esta voz nasalada. Mas enfim, seguimos em frente. Depois de autores europeus, eu separei 6 obras no ano passado. E li 4. Positivo. Li Vozes de Chernobyl, do Prémio Nobel da Literatura Svetlana Alexievich, uma obra muito tocante sobre as vítimas do desastre de Chernobyl. As mortes, as pessoas que sobreviveram, mas que perderam os seus entes queridos e que os viram a definhar o corpo, a desaparecer. É tudo tão triste, tão agressivo e sobretudo eu fiquei com aquele sentimento de uma injustiça profunda porque as pessoas não foram avisadas da verdadeira gravidade daquela explosão e das consequências que aquela explosão e aquele contacto constante com radioatividade tão forte, as consequências que iria ter para a vida delas, não é? E foram consequências devastadoras e as pessoas não sabiam realmente que aquilo era tão grave quanto era e muitas não fugiram por esse motivo, foi horrível. Uma leitura extraordinária, uma obra extraordinária, mas muito triste e muito emocionante de ler. Depois li também A Solidão dos Números Primos, do autor italiano Paolo Giordano. Amei. Foi uma obra que no início pensei, não sei se vou continuar, não sei se vou ler isto até ao fim. Porquê? Porque mexeu muito com as minhas entranhas de uma forma algo negativa. O início da obra, nós temos 2 protagonistas, uma rapariga e um rapaz, e no início da história eles são crianças. E começa com a menina. E o descritivo que nós temos durante umas quantas páginas das coisas que o pai... Quer dizer, teoricamente não seria muito grave, mas a forma como aquilo está escrito e as vivências da rapariga, o que o pai a obrigava a fazer, e ela foi para uma instância de ski e ela detestava aquilo, e ela naquela altura já tinha problemas, distúrbios alimentares, e o descritivo daquilo por que ela passava... incomodou-me de tal maneira, mexeu tanto comigo que eu pensei, não sei se eu quero ler isto até ao fim, mas fui lendo. Depois com o rapaz também, porque eles ambos são pessoas muito peculiares, vivem muito no seu mundo, não são as pessoas mais sociáveis desta vida e têm algumas dificuldades a esse nível. Mas acabou por ser uma obra extraordinária que eu amei ler. Acho que é um portento de obra, enquanto peça de literatura, acho que é um portento de obra, mas acredito que não seja para toda a gente, lá está, pelo menos naquela fase inicial mexeu muito comigo de uma forma negativa, que eu cheguei a considerar por instantes abandonar a leitura. No final acabou por ser das minhas melhores leituras de 2025. Depois li também uma obra da Claire Keegan, uma autora irlandesa, o Small Things Like This. Eu cheguei a falar desta obra e de outras 2, salvo erro, da mesma autora, num vídeo que publiquei em fevereiro do ano passado, por motivo da celebração dos 5 anos aqui do canal. Eu publiquei vários vídeos em fevereiro do ano passado e falei deste livro da Claire Keegan, gostei muito.
E li também do meu já queridinho, de certa forma, autor espanhol Alejandro Palomas, li a obra Filho. Quem segue aqui o canal regularmente talvez se lembre que já falei algumas vezes da obra Mãe, uma obra que eu amo, acho que é uma obra extraordinária, a história, aquelas personagens, aquela riqueza toda, a escrita, é tudo maravilhoso, maravilhoso. E, claro, tendo amado o Mãe, teria que ler a outra obra, a única obra que está traduzida para português e editada em Portugal, embora eu acho que já tenha escutado ou esteja em vias de escutar, que é Filho. Obras completamente distintas, com personagens que não têm nada a ver. Este filho também gostei muito, é uma personagem que é o filho. A personagem principal é o filho, é um menino que vive muito no seu mundo. É uma obra muito ternurenta, também muito triste, porque este menino vive com o pai. E a história toda gira em torno de um mundo que ele cria pelo próprio, um mundo de fantasia, que serve para ele salvaguardar da infelicidade, da dor que ele sente porque a mãe desapareceu. E nós próprios leitores não sabemos, da mesma forma que a personagem não sabe exatamente o que é que aconteceu à mãe, nós acabamos por nos aperceber o que é que aconteceu à mãe, mas sentimos aquela dor, aquela criança e a injustiça que é a mãe ter desaparecido e ele precisar tanto dela e o pai não... Por mais que adore o filho, não tem aquela capacidade de lhe explicar as coisas e o pai entende que talvez seja melhor ele não saber e, na realidade, isso causa-lhe muita dor. Uma obra muito ternurenta, gostei mais do Mãe, mas também foi uma boa leitura, este Filho. O que é que ficou por ler desta lista de 6 livros de autores europeus? Este, que eu continuo com expectativas elevadíssimas para ler, eu acho que isto está escutadíssimo há algum tempo, é O Vir ao Mundo, da Margaret Mazzantini, será assim que se pronuncia, a autora é italiana, tem descendência italiana e irlandesa, exatamente, italiana e irlandesa, O Vir ao Mundo, transita para a lista de 2026, juntamente com este relatório de Brodeck, de Philippe Claudel. Eu comecei a ler esta obra, mas não me agarrou, como eu achei que iria acontecer, não me agarrou logo do início, então acabei por a pôr de lado. Não sei se ainda tenho aqui o separador, fiquei na página 46. Mas pronto, voltou para a estante porque não me agarrou, mas olhem, transita para o próximo ano, vamos ver quando é que a leio. Da Rússia, eu tirei uma obra que está dividida, como é um calhamaço, está dividida em 2 volumes, não iniciei sequer a leitura, transita para 2026, que é nada mais, nada menos que Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, ok? Portanto, isto no total são, já não me lembro, 500 e tal páginas e aqui estão mais que 400, talvez. Mais 400, portanto, são para aí umas 920 páginas, sensivelmente, nestes dois volumes. Este é um dos calhamaços de 2026. Ok? Não comecei, continuo a querer ler, transita. Depois de autores asiáticos, eu tirei apenas 2 obras das estantes, li as 2 obras. Uma delas foi Persépolis, uma novela gráfica que eu amei, de Marjane Satrapi, autora iraniana. Amei, amei, amei. Também tem um vídeo só dedicado a esta obra. Super recomendo para quem quiser conhecer mais sobre o conflito e as guerras que afetam o povo iraniano. Maravilhosa, maravilhosa. Depois li também O que Procuras Está na Biblioteca, que é uma obra que, daquilo que eu me lembro, é uma espécie de coletânea de contos, todos mais ou menos com a mesma temática, de Michiko Aoyama, autora japonesa. Gostei, não foi assim uma leitura extraordinária, mas gostei bastante. Depois de autores africanos, selecionei 4 obras, aqui o saldo está positivo, li 50%, mas por pouco, não é? Está positivo por pouco. Eu li A Teoria Geral do Esquecimento, do José Eduardo Agualuz, autor angolano. Gostei, tinha expectativas elevadíssimas, percebo a importância daquela obra, percebo a mensagem. Infelizmente para mim não foi uma leitura que tivesse sido extraordinária, embora tenha gostado e novamente percebo a mensagem e o contexto em que aquilo é escrito, o contexto social e económico do que se passou em Angola durante o domínio português e depois quando os portugueses saíam, e que foca-se numa personagem em particular, uma mulher portuguesa. É uma obra importante e enfim, vou continuar a ler José Eduardo Agualusa. Depois
Depois li também uma obra que eu gostei muito, foi a minha estreia com as obras da Paulina Chiziane, uma autora moçambicana. Li O Alegre Canto da Perdiz, também falei desta obra aqui no canal. Gostei muito, gostei muito. Foca-se sobretudo numa mulher africana e na obsessão que ela tem em ter filhos mestiços. Portanto, ela teve filhos com um homem negro, mas também teve filhos com um homem branco, propositadamente, para ter filhos mestiços, porque na ideia dela, ela não gostava de ser uma mulher negra, entendia que a sua condição social, económica, a sua situação, a sua vida num país africano seria muito mais favorável se ela tivesse filhos mestiços, trazia-lhe outras regalias, mas apesar das crenças dela e tudo o que ela fez para atingir os seus fins, os filhos acabaram por sofrer muito, em particular uma das filhas, e é uma história muito tocante, muito triste também, muito tocante, mas gostei muito, muito desta leitura. O que é que eu não li destas obras que terei das estantes de autores africanos? Não li duas. Não li do Papetela, Geração da Utopia. Eu só li uma obra do Papetela que há uns anos bons, aí há uns 4, 5 anos, acho que foi em 2020 que eu li, Sua Excelência de Corpo Presente, e adorei. A ironia daquela obra, adorei. A escrita, maravilhei-me com aquilo. E eu acredito que esta é uma das melhores obras, das mais conhecidas, das mais bem cotadas, talvez, do autor. Então estou com expectativas elevadas para ler A Geração da Utopia e espero fazer isso agora em 2026. Infelizmente não consegui chegar a ela no ano passado. E também do Miyakoto, O Mapeador de Ausências, que é um dos seus 500 romances. Esta obra tem um audiobook no Kobo Plus, portanto eu talvez ouça o audiobook, ou vá alternando o audiobook com o livro físico, quando decidi pegar-lhe, talvez seja por aí, porque esta obra ainda tem umas 400, ainda tem 400 e poucas páginas, ainda é assim um bocadinho robusta, talvez eu pegue no audiobook, pronto. Então, tive de fazer aqui um corte neste vídeo, neste preciso momento, porque eu percebi-me durante a edição que estava a correr lindamente, eu só tive necessidade de acrescentar as capinhas aqui no ecrã, porque não tinha os livros todos na minha secretária, de resto estava tudo a correr lindamente, até que eu me percebo neste momento que eu passei, a partir do princípio já tinha falado dos 25 livros, e passei para a lista de novos livros que eu acrescentei para ler agora em 2026. E eu pensei, Rita, mas não estão aqui 25 livros, falta qualquer coisa. E fui a ver a listita e eu saltei a última categoria, que tem 5 livros. Portanto, eu falei de 20, não de 25. Tão bom! Então agora vou rapidamente falar dos 5 livros que faltam, que são da categoria Autores Americanos, do continente americano. Um desses livros foi da escritora canadiana Ellen Montgomery, o Anne of the Island, Ana da Ilha, que é o terceiro da série Anne of Green Gables. Eu gostei desta leitura, não foi nada, assim, inesquecível, mas gostei. Temos aqui uma Anne que já não é uma Anne criança, conforme eu adoro. A Anne Shirley cresceu, já é uma jovem mulher e ela vai morar para longe, já não está em Avonlea, já não está a morar com os irmãos adotivos e com a senhora que a adotou. Ela vai viver a sua vida, vai ter experiências profissionais, há ali interesses românticos, coisas acontecem a nível romântico, típicos de uma jovem mulher, e há ali peripécias com amizades novas, amizades antigas, enfim, foi uma história interessante, temos a mesma escrita, mas temos uma Anne bastante diferente, que já não foi aquela coisa que me encantou numa fase inicial, mas eu gostei na mesma de conhecer uma nova vertente da vida da Anne Shirley. Depois, li os 2 livros da série Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout. Depois de ter lido a série de Lucy Barton, eu li os 2 da Olive Kitteridge. O primeiro chama-se mesmo Olive Kitteridge, e eu tinha expectativas muito altas em relação a esta obra, por tudo o que tinha ouvido falar desta personagem peculiar. E como a obra se chama Olive Kitteridge, eu parti do princípio que a obra seria esmagadoramente sobre esta personagem feminina. E o que eu notei é que esta obra é composta por capítulos, que são uma espécie de contos,
em que em alguns a Olive até tem algum protagonismo, noutros não tem protagonismo nenhum, é falada, referida uma vez ou duas, mas não tem relevância nenhuma ou quase nenhuma para a história. E isso desiludiu-me um quanto ao tanto. Entretanto, eu vi a série, porque existe série baseada nesta obra, na HBO, e adorei a série. Amei a série. Já não me lembro quantos episódios eram. Tem uns 3, 4 episódios. Mas tudo o que vemos naquela série é a Olive Kitteridge, é o foco. É a personagem principal. Portanto, eles adaptaram os capítulos que realmente se concentram mais nesta personagem, nesta mulher. O casamento com o primeiro marido, depois a relação com o segundo, aquela relação nada saudável com o filho único, a nora, enfim, muito interessante. Gostei imenso da série mesmo. Depois li o Olive Again, gostei mais do que o primeiro, né? Que mais? E as duas últimas obras desta lista foi uma leitura espetacular e uma leitura péssima. A leitura espetacular foi o Limpa, da Alia Trabuco Zeran, uma autora chilena. E nós temos aqui a história de uma mulher, uma jovem mulher que vai trabalhar para a casa de um casal, que tem uma filha pequena, e ela vai ser empregada interna, fazer tudo quanto é a lida doméstica e tomar conta da criança. E é ela, essa empregada, que nos conta a história. Nós sabemos logo desde o início que a criança morreu, e do princípio ao fim da história eu queria saber como é que ela morreu, o que é que a empregada tem a ver com o assunto. E a escrita é muito cativante. A escrita é muito cativante. A própria personagem está a falar, não se percebe bem se é para o leitor, se é para detetives, polícia, alguém assim que está com ela. Porque, claro, que ela é logo suspeita de ter feito mal à criança. Olha, é muito interessante. Gostei mesmo muito desta obra e fiquei agarrada do princípio ao fim. Para saber o que é que esta empregada fez, o que é que lhe fizeram a ela, o que é que se passou exatamente. Por fim, e isto não estou a falar por ordem de leituras, não é simplesmente a ordem que eu tenho aqui na minha lista, a última obra destas 25 é Tudo é Rio, da Carla Madeira, autora brasileira. O Tudo é Rio, já falei da minha experiência de leitura com esta obra aqui no canal. Tenho um vídeo exclusivamente dedicado a falar desta obra. Quem viu, quem não viu, vá ver. Mas foi uma leitura muito má. Uma estrela. Pronto, e mais não digo. Eu disse tudo, falei muito naquele vídeo. Falei muito, se tiverem curiosidade e ainda não viram, vão ver, eu se me lembrar deixo aqui nos cards. Mas é isso. Portanto, um salto super positivo destas leituras de 2025, das que eu concluí mesmo, não é? E agora sim, agora vou passar para as leituras que eu acrescentei à lista para 2026. Vamos retomar o vídeo. Então foi isto. Das 25 para 2025, estas não foram lidas. 6 obras. São 7 livros, mas são 3, 4, 5, 6 obras, exatamente. Estas 6 obras vão transitar para 2026. Para além destas 6 obras, o que é que eu retirei das estantes? Eu pensei, então não é que eu não ando a ler calhamaços. Eu tenho uns quantos calhamaços nas estantes. Mas como eu não tenho muita disponibilidade para ler livros físicos, o que é que eu acabo por fazer? Retiro das estantes livros com uma dimensão mais dentro do normal, as 200 e tal, 300 e tal páginas. Os calhamaços acabam por ficar automaticamente de parte. Não ficam esquecidos, não é isso, mas acabam por ficar nas estantes, não é mesmo? Porque eu pensava, eu demorei imenso tempo a ler aquilo, se calhar é melhor pegar num livro um bocado mais delgadito. Mas eu também quero ler estes calhamaços, por isso é que eles estão nas estantes. Então, eu pensei, se eu não tirar das estantes eu não vou ler. Se tirar pode ser que leia. Então eu tirei 4 calhamaços das estantes, para juntar a estes 6. Um deles tenho aqui dois calhamaços, são de autores portugueses. Retirei este absoluto tijolo, que é o volume 2 da Prisioneira do Tempo, da Patrícia Madeira. Eu li o Prisioneiro do Tempo, este é o Atlântico, portanto o Até o Recife, que é o livro 1, e amei
Amei, amei, amei. Na altura dei-lhe 5 estrelas, adorei a escrita, adorei tudo nesta história. A história de uma mulher do século XXI que acaba por inadvertidamente, involuntariamente, viajar para o século, salvo erro, XIX. Acho que foi para o século XIX. Exatamente, inícios do século XIX. E vive lá toda uma vida, um relacionamento amoroso, ela contribui para a sociedade, isto num período de escravatura no Brasil, enfim, ela tem um impacto muito grande na sociedade brasileira daquela altura. Muitas coisas acontecem e tem várias histórias intercaladas com a história principal, que é da protagonista, a Manuela, a mulher do século XXI, mais a sua paixão romântica, paixão romântica, isto é um bocado redundante, mais o seu interesse romântico naquele século, um homem que ela conhece no Brasil no século XIX. Gostei de tudo. E depois eu acabei por adquirir este tijolo nos livros manuseados da Feira do Livro de não sei que ano. Isto custou-me 5 euros. E nunca mais lhe peguei. Isto não são só 700 e muitas páginas. Não é só dizer que são 700 e muitas, quase 800 páginas. É. As margens são praticamente inexistentes. Estão a ver aqui as margens? Isto praticamente não tem. Praticamente não tem. Isto tem uma mancha gráfica muito densa. Estão a ver? Mas a verdade é, tenho interesse em ler e pode ser que consiga ler agora em 2026. Vou fazer figas para que isso aconteça e também vou em alguma altura tirá-lo da estante, porque senão nada vai acontecer. Quero muito continuar a história desta mulher, desta Manuela. Depois, também de uma autora portuguesa, o Dona Manuela, da Isabel Stilwell. A rainha exilada que deixou o coração em Portugal. Tem algumas fotografias, a mancha gráfica é mais simpática e tem 500 e qualquer coisa páginas. Tiramos aqui a lista de... Isto aqui é a lista de personagens, será? Dramatis Personae, ok. O epílogo fica na página 542. Portanto, 542 páginas desta Dona Amélia. Mais um que eu quero ler. Depois, eu comprei este livro também na Feira do Livro, por influência da minha querida Ana Lopes, beijinhos, Aninha, que diz maravilhas, a todas as oportunidades que ela tem, diz maravilhas da sua querida Almudena Grandes, uma autora espanhola, que faleceu recentemente, e das poucas obras que existem em Portugal traduzidas desta autora, por não dizer que esta é única, nem sei se há mais. Enfim, eu comprei este calhamaço sim, e até disse a Ana na altura, olha Ana, eu comprei por culpa tua, mas eu não sei quando é que vou ler isto, se calhar nunca. Vai ser este ano, vai ser este ano. Ora, isto conta com 700... Ai, minha voz. 736, tirando a lista de personagens, 736 páginas. Quando é que eu vou ler isto? Não sei. Não sei, não tenho vida para ler isto. Mas eu quero. Eu quero muito. Olhem, não sei. Vocês façam figas por mim, está bem? Este é o terceiro calhamaço de 2026. Eu estou a contar que este ano tinha 600 dias. Deve ser isso, deve ser isso. E depois, por fim, na lista de calhamaços, do Prémio Nobel da Literatura, Orhan Pamuk, este recebi de presente de Natal do ano passado, acho eu, terá sido? Acho que foi. Foi presente. Prémio Nobel da Literatura, Orhan Pamuk, Noites de Peste. Noites de Peste. A peste não é o único assassino. Este é um romance histórico épico sobre homicídio e mistério, a criação de mitos e a construção de uma nação. E a ação decorre em 1901. Ok. Orhan Pamuk é um escritor turco. E o senhor escreveu... Isto a fonte também é pequenina, as margens também são muito estreititas. Tem muita coisa para ler. São 600 e poucas páginas. 600 e poucas páginas. Eu acho que estou a ser muito, muito, muito otimista ao selecionar estes livros todos para 2026. Mas olha, tudo bem. Se não ler, não li, tudo bem. Não vê mal ao mundo. E isto é uma forma de não esquecer os livros e aumentar as probabilidades de os ler. Agora este próximo ano que acabou de iniciar. Vamos ser otimistas. 4 calhamaços, mais as 6 obras, uma delas um calhamaço, né? Em 2 volumes, mas é um calhamaço, sejamos realistas.
que transitam de 2025 para 2026. Cá estão eles. Olhem, pronto. E se não ler mais nada, também fico feliz. É isto. É isto, olha. Esta é a minha lista de 6 mais 4 obras para ler em 2026, com o saldo que eu diria que é bastante positivo das minhas leituras de 2025, relativamente a esta listinha. Eu li 65 obras, segundo o Goodreads, li 65 obras em 2025, boa parte delas foram audiobooks, por isso é que eu consegui ler tanto. E li outras em livro físico, que não vêm desta lista, porque vontades, não é? Uma pessoa segue as vontades do momento. Não estou a forçar-me a ler o que está na lista só porque está na lista, de maneira nenhuma. Estou muito contente com as minhas leituras e não estou nada preocupada com o que sobrou. Se ler, li. Se não ler, não li, tudo bem. Contem-me dos vossos planos para 2026. Também fazem assim umas listinhas. A maior parte das pessoas estão a fazer listas, a maior parte. Sobretudo o BookTube brasileiro. Fazem listas de 12 livros para ler em 2026, não é? Que é aquela lógica de um livro por... uma média de um livro por mês. Poderia fazer uma lista de 12? Poderia, mas olhem... 6 mais 4, em que 5 são calhamaços, eu acho que está ótimo. Está ótimo, já chega, é mais do que o suficiente. Olhem, por mim, por este vídeo é tudo. Subscrevam o canal se ainda não fizeram, deixem like, os vossos comentários, partilhem as vossas listas de livros para 2026 comigo e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos, até ao próximo vídeo, fiquem bem.